Ó Senhor Jesus, Senhor, nos desperta essa noite. Senhor, tira todas as nossas distrações. Senhor, tudo que pode nos atrapalhar nessa noite, de ouvir a sua palavra, de ser santificados por Ti. Senhor, mandamos para fora deste local. Senhor, nos dê um tempo na sua presença. Senhor, fala através de nós. Senhor, nos encha, Senhor. Ó Senhor Jesus, flua de nós. Senhor, queremos atingir o terceiro céu nessa noite. Queremos levar em conta o Teu amor por nós. Queremos levar em conta os laços, as cordas humanas e os laços de amor. Senhor, que nessa noite nos trouxeram aqui. Nós agradecemos por isso, Senhor. Também agradecemos pelos irmãos que estão aqui. Também os irmãos que estão nos demais locais. Os irmãos que não puderam vir. Senhor, supra com a sua vida. Ó Senhor, atinja cada irmão neste momento. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Gostoso, né, irmãos, estarmos reunidos novamente, né? Uma alegria para nós estarmos com os irmãos. É a nossa família, né? Essa é a nossa casa. Os irmãos falam de manhã, né, para os visitantes, essa aqui é a nossa casa, essa é a tua casa. Mas nós temos que lembrar que é nossa casa também, né? Não é só dos visitantes, né? Essa é a nossa casa. Essa é a casa do nosso Pai. Aqui nós ouvimos o nosso Pai. Aqui nós adoramos ao nosso Pai. Ó Senhor Jesus! Semana passada nós terminamos um livro, né, o Reavivamento, e aquele gostinho de que não deu para pegar, né, acho que nem 30%, 40%, sei lá. Mas o Senhor nos deu um novo começo essa semana. Um novo reavivamento falando sobre a visão geral, então é uma visão geral, do encargo central e da presente verdade da restauração do Senhor antes da sua manifestação. O título parece assustador até, né? Mas nós vamos ver que, na verdade, nós podemos navegar facilmente por essas palavras. Porque aquele que revela, aquele que fala, vai falar essa noite para nós. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Uma visão geral do encargo central e da presente verdade. Essa presente verdade, irmãos, é a restauração do Senhor. E nós precisamos andar nessa verdade, né? E a verdade é diferente da doutrina. Porque se nós simplesmente falarmos doutrinas aqui, simplesmente lermos a palavra sem nenhum tipo de evidenciando a verdade, simplesmente a doutrina, nós não ganharemos luz, nós não seremos iluminados. Então essa é a diferença entre a doutrina e a verdade. A verdade, ela nos ilumina. A verdade, ela se torna alimento. A verdade nos dá vida. E a doutrina não. A doutrina simplesmente nos passa conhecimento. Não estou falando que nós não precisamos do conhecimento. Nós precisamos do conhecimento, né? Mas nós precisamos atacar, nós precisamos desfrutar da verdade. Essa verdade, misturada com o nosso falar, misturada com o falar do Senhor, ela se torna vida para nós. Ó Senhor Jesus! Então, chegamos na mensagem 1 que fala a meta final da economia de Deus. Deus torna-se homem para que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não da deidade, não na deidade, para a edificação do corpo de Cristo, a fim de consumar a nova Jerusalém. É um título grande também, e os irmãos viram o tamanho do esboço? Maior ainda, né? Mas os irmãos vão ver que durante essa mensagem, ela é muito doce, ela é muito praticável, e ela mostra muitas coisas que o Senhor fez e passou para nós estarmos hoje aqui. Então é uma palavra muito prática, né? Embora a gente vai ver alguns termos aqui, por exemplo, o que é a economia de Deus, por que Deus tornou-se homem, como assim o homem se torna Deus, isso é uma heresia? Às vezes, se nós não tomarmos cuidados, como nós falamos com os irmãos, né? Alguém pode falar, bom, mas isso não pode o homem se tornar Deus. Mas aqui fala, não,
na deidade. Nós vamos explicar esse termo também. Para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, na verdade, nós estamos aqui para edificar o corpo de Cristo. Ninguém deveria estar aqui se não fosse para edificar o corpo de Cristo. Se existe qualquer outra intenção no nosso coração essa noite, a não ser edificar o corpo de Cristo, nós precisamos ser santificados. Nós precisamos ser limpos e nós precisamos ser iluminados pela palavra. Então, vamos ler Efésios 1, 4 e 5, que dá a base para essa sinopse, para essa mensagem, daí nós vamos começar, tá bom? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Efésios 1, 4 a 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem máculas perante ele em amor, nos predestinando para a filiação, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom prazer da sua verdade. Irmãos, assim como nos escolheu ele, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Segundo a nota de rodapé, santos aqui é distinto de tudo o que é comum. E é separado para Deus. Então toma essa visão com relação a sermos santos. Distinto de tudo o que é comum. Sem mácula, né, segundo um padrão divino. O padrão divino não tem mácula, não tem mancha, não tem pecado. Né, e é isso que o Senhor espera também. Perante ele em amor, ou seja, sendo saturado nessa esfera santa. Predestinando-nos, ou seja, marcando-nos de antemão para a filiação, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade. Então essa é a base esses são os versículos base dessa mensagem, tá bom? O algarismo romano 1 diz assim: o diamante na caixa da Bíblia é a revelação de que em Cristo Deus tornou-se o homem, para que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não na deidade, para a edificação do corpo de Cristo, a fim de consumar a nova Jerusalém. Então o irmão cita aqui o diamante na caixa, né? Se você pega um anel e coloca numa caixinha, bonita a caixa, mas tem um anel ali dentro com o diamante. E você entrega para um bebezinho e ele vai pôr na boca, certo? Vai pôr na boca, vai morder, vai babar tudo naquela caixinha. Se você entrega para uma criança um pouquinho maior, ela vai pegar a caixinha, ainda vai ficar ali com a caixinha, mas se você entrega para uma pessoa, para uma mulher, a primeira coisa que ela vai fazer não vai dar bola para a caixinha, ela vai abrir para ver o que tem dentro, né? E ali está o diamante. E o diamante da Bíblia, irmãos, é a revelação de que em Cristo Deus tornou-se o homem para que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Então isso é o que está dentro da Bíblia, é o que tem de mais precioso, é o diamante da Bíblia, é Deus tornando-se o homem, para que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Após tantos anos, Deus nos fez conhecer uma única coisa: Deus tornou-se o homem para que o homem possa tornar-se Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Esse é o único encargo, a minha única mensagem. A economia eterna de Deus é tornar o homem igual a Deus em vida e natureza, mas não na deidade, e tornar-se um com o homem e o homem um com ele, ampliando-se e expandindo-se em sua expressão, para que todos os seus atributos divinos sejam expressados em virtudes humanas. Então, irmãos, Deus, ele não queria e não quer ficar sozinho no céu. Nunca foi essa a intenção de Deus. Inclusive, nós vamos ver aqui na frente que Deus já criou o homem com uma segunda intenção ali. Então, essa intenção em Deus criar o homem foi que ele pudesse ser, né, ser da mesma espécie do homem, para poder, em certo momento, ser da mesma espécie do homem, né, ele desceu, ele encarnou, e ele se tornou humano, e com isso, ele passar por um processo para poder se expandir.
Deus tem as virtudes dele, Deus tem os atributos dele. Quais são os atributos? Alguns deles. Deus é amor, certo? Nós somos amor? Não, nós não somos amor, certo? Nunca vamos ser amor. Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é graça, Deus é paciência, é sabedoria, é luz, é vida. Todas essas coisas aqui são atributos de Deus. Deus é cada uma dessas coisas aqui. Por exemplo, Deus é luz. Nós nunca seremos luz em nós mesmos. Nós podemos, quando somos iluminados pelo Senhor, nós podemos falar uma palavra e iluminar os irmãos, mas não na nossa luz. Amém? Então, o que Deus quer é que o homem, ele se expanda no homem, para que o homem, através das suas virtudes, possa representar os atributos de Deus. Então, se eu estiver andando na rua e encontrar um irmão, eu posso ser vida para aquele irmão, mesmo eu não sendo Deus. Deus é vida, mas quando eu passo a vida para os irmãos, eu estou expressando um atributo de Deus na minha virtude humana. Senhor Jesus, Deus criou o homem de maneira especial, à sua imagem e conforme a sua semelhança, e com o Espírito para para contatá-lo e recebê-lo. Deus não criou a espécie humana. Antes, ele criou o homem segundo a sua própria espécie. Olha como isso é curioso, irmãos. Em Gênesis 1, 21 fala assim, ó. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie, as suas espécies, de todas as aves segundo as suas espécies. 22. Multiplicai-vos e enchei a terra dos mares, e na terra multipliquem as aves. 24. Produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. 25. Animais selváticos segundo a sua espécie, animais domésticos conforme a sua espécie. E aí segue. Mas o 26 fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, e não conforme a espécie humana. Né? Olha só, então o Senhor ele já não criou a espécie humana, mas ele criou o homem, a imagem e a semelhança dele. Amém. Amém. Muito significativo, né, irmãos? Deus tornou-se o homem, ponto D, Deus tornou-se o homem para ter uma reprodução em massa de si mesmo, e com isso produzir uma nova espécie. Agora sim, ó. Deus torna-se o homem para ter uma reprodução em massa de si mesmo. Ele não poderia ter uma reprodução dele mesmo se ele não fosse o homem. Como ele é Deus, ele está no terceiro céu, como que a gente pode ser uma reprodução em massa dele? Não tem jeito, certo? Então, ele se tornou um homem para que isso acontecesse. João 1 fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra, no 14, tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós. E João 12, 24, fala, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, nessa hora de produzir muitos frutos, ele gerou essa nova espécie. Essa nova espécie não é nem a espécie de Deus, nem a espécie do homem, é a espécie homem-Deus. Meu encargo é mostrar-lhes claramente que a economia e plano de Deus é ele tornar-se homem e tornar a nós, seus seres criados, Deus, para que ele seja humanizado em nós, deidificado. Irmãos, então aqui olha só, o título fala, Deus, a meta final da economia de Deus. Então aqui fala embaixo, o meu encargo é mostrar-lhe claramente que a economia de Deus é ele tornar-se homem e nos tornar a nós, seus seres criados, Deus. Então aqui já está a resposta do que é a economia de Deus. Então nós precisamos, irmãos, perceber que a própria palavra revela o que ela está falando mesmo. Então, se nós temos dúvidas ainda, a gente ouve bastante a economia de Deus, a economia de Deus, a economia de Deus. Então, o que é a economia de Deus? É o plano que ele fez de se tornar o homem. Para que o homem
se torne Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Amém? Nascemos do grande Deus, então nos tornamos Deus em vida e natureza. Mas olha aqui o que tem depois dessa vírgula aqui. Mas é claro, irmãos, é claro, nós precisamos ficar claros, tá? Que não na deidade. Somos classificados como Deus, como nosso grande originador, e somos seus filhos. Gálatas 4:6 fala, e porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, aqui tem vários versículos mostrando que nós realmente somos filhos de Deus. O versículo de Isaías 63:16 fala, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. E Isaías 66:13, como alguém que ama, como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Então, o Senhor mostra o seu amor para conosco, como um pai e como uma mãe que amamenta. Puxa, como é rico, né, irmãos? Saber que Ele é o nosso Pai, mas também Ele nos ama como aquela mãe que nos amamenta. Ele tornou-se um homem para que possamos nos tornar Deus homens. Por fim, Ele e nós estamos na mesma categoria, somos da mesma espécie e do mesmo nível. Então, aqui é assim, irmãos, que eu ganhei, como um pai, todos nós, como um pai, eu tenho o meu sobrenome e dou para os meus filhos. Por exemplo, o meu pai, então ele chama Josué Pizarro. Aí tem o Arley Pizarro, Isaac Pizarro, a Sara Pizarro e a Ana Paula Pizarro. Acabou aí. Só que quem é o pai? É o Josué. Ninguém pode, eu não posso falar assim, ó, eu sou o Josué Pizarro. Eu não posso falar isso. Eu não posso tomar aquela posição que não é minha. Embora eu tenha a mesma vida, embora eu tenha a mesma natureza do meu pai, e embora eu tenha o mesmo sobrenome, eu não sou meu pai. Os irmãos percebem? Então, nós somos Deus em vida e natureza, e nós lemos vários versículos que falam que Deus é o nosso Pai, não é verdade que a gente leu aqui? Nosso Pai, mas nós não podemos tomar a deidade de Deus. Nós não somos Deus na sua natureza de ser adorado. Nós não podemos tomar isso para nós. Nós somos Deus em vida porque Ele nos gerou, e em natureza porque nós somos filhos realmente de Deus, mas não na deidade. Ou seja, tudo que Deus é em seus atributos, nós não podemos tomar para nós. Amém? Não sei se ficou claro isso para os irmãos. Algarismo Romano 2, as transformações mais maravilhosas, excelentes, misteriosas e todas inclusivas do Deus triuno eterno ao tornar-se homem, são o mover de Deus no homem para o cumprimento da sua economia. Então essas transformações maravilhosas e excelentes são os processos que Deus passou. Então nós temos de novo Deus com uma intenção, com um plano, mas lá no céu, certo? Não atingia e não conseguia chegar no homem. Então ele passou por alguns processos, a encarnação, e fala em João 14, a palavra tornou-se carne, tabernaculou entre nós. Depois ele teve um viver humano, e João 29, eis o Cordeiro de Deus, né, o pessoal vendo Jesus ali, via ao seu encontro, ele estava no seu viver humano, ele foi crucificado, ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, essas transformações, ou esses processos maravilhosos, foi o que Deus passou para cumprir o mover de Deus no homem. E assim, o cumprimento da sua economia eterna. No plano eterno de Deus tornar-se o homem para que o homem se tornasse Deus, ele precisava passar por esses processos aqui. Amém? Encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição e ascensão. Essas transformações, ou esses processos, são pelos quais o Deus triuno passou ao tornar-se um homem Deus, introduzindo a divindade na humanidade e mesclando-as como um protótipo para a reprodução em massa
de muitos homens-deus. Os irmãos estão acompanhando? Vamos ler junto. Ele tornou-se a corporificação do Deus triuno, trazendo Deus ao homem e tornando Deus contatável, tocável, recebível, experimentável, entrável e desfrutável. Amém? Então, com esse processo, Deus agora que estava lá no terceiro céu, que estava no seu trono, ele se tornou um Deus tocável. Puxa vida, irmãos, nós podemos tocar Deus. Um Deus recebível, nós podemos receber o Senhor. Um Deus experimentável. Quem já não teve experiência de Deus na nossa vida, né? Entrável e desfrutável. Graças ao Senhor, irmãos, por esse processo que o Senhor passou por nós, né? B. Deus fala dessas transformações em Oséias 11:4 ao dizer: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. A frase com cordas humanas, com laços de amor, indica que Deus nos ama com o seu amor divino, não no nível da divindade, mas no nível da humanidade. O amor de Deus é divino, mas nos alcança com as cordas humanas, ou seja, por meio da humanidade de Cristo. Então, o amor de Deus é divino. Amém? Deus tem um amor divino, mas ele não nos alcança com esse amor. Ele nos alcança com a sua humanidade. Puxa vida, irmãos, por causa que o Senhor veio na terra, né? Ele viveu na terra, por causa desse processo que ele passou, esse amor, esse Deus nos alcança em sua humanidade. As cordas ou as transformações, os processos pelos quais Deus nos atrai, incluem a encarnação, nós já vimos isso, né? O viver humano, a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo. E é por meio de todos esses passos de Cristo em sua humanidade que o amor de Deus em sua salvação nos alcança. João 6,44 fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Puxa, então realmente o amor que atrai é divino. O amor é divino, mas quem atrai é a humanidade do Senhor. Sem Cristo, o amor eterno de Deus, seu amor imutável e subjugador, não prevaleceria em relação a nós. O amor imutável de Deus prevalece porque é um amor em Cristo, com Cristo e por meio de Cristo. Então, as cordas humanas, né? Apesar dos nossos fracassos e erros, o amor de Deus é sempre vitorioso. O amor sobrevive a tudo e mantém seu lugar para sempre. Somente o amor é característico de um homem maduro e durará por toda a eternidade. Amém? 1 Coríntios 13:8 fala: o amor jamais acaba. Quantas profecias se tornarão inúteis? As línguas cessarão e o conhecimento se tornará inútil, mas o amor jamais acaba. Amém. Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, o Deus triuno se preparava para vir da eternidade, para a esfera do tempo, para vir com a sua divindade para a humanidade, nascendo em Belém como um homem. Ponto 1 aqui. O propósito da encarnação foi introduzir Deus no homem. Então, por que Deus se encarnou? Essa é uma outra pergunta que a gente pode ser pego qualquer dia, certo? Por que Deus se encarnou? Então está a resposta aqui. O propósito da encarnação foi introduzir Deus no homem e tornar Deus um homem, para que o homem se torne Deus em sua vida e natureza, mas de novo, mas não na deidade. Ele é o único Deus para ser adorado em sua deidade. Mas nós somos apenas Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Irmãos, aqui fala, né, que o Senhor, Deus, é o único Deus para ser adorado em sua deidade. Foi o que eu já falei aqui, né? Nós, como homens Deus, não podemos receber essa função de ser adorado, né? Nenhum homem pode ser adorado. Isso é usurpar o que Deus
guardou para ele. Deus não nos deu a deidade dele, irmãos. Percebe? Deus não deu. Não é para nós fazermos isso. Então, Deus em vida, porque Ele nos gerou, em natureza, porque nós somos iguais a eles, mas nós não podemos ser adorados. Amém? O mover de Deus é 2. O mover de Deus é no homem, e por meio do homem para deificá-lo, tornando o homem Deus em vida, natureza, função e expressão. Mas não, é claro, na deidade, porque o Espírito, o Santo, foi dispensado no nosso espírito. Nós e o Espírito somos um só Espírito. Amém? Nós e o Espírito somos um só Espírito. E o nosso Espírito agora é um Espírito Santo. Irmãos, vejam em Atos. O que acontecia em Atos? O Espírito falava, não vá para cá. O Espírito falava, vai para lá. Vinha um homem e falava, vai para Macedônia, vai para tal lugar. Irmãos, ali os apóstolos eram Deus em exercício. Eles ouviam, vai para aquele lugar. Não, vai para cá. Então, esse movimento dos apóstolos era Deus trabalhando na terra. Mas nenhum daqueles apóstolos foi adorado, não é verdade? 4. O livro de Atos 3. Assim como homens, Deus, não devemos agir, enfrentar nenhuma situação ou atender a nenhuma necessidade sem o Espírito todo inclusivo. Irmãos, isso aqui é muito importante. Assim como homens, Deus, não devemos agir, enfrentar nenhuma situação ou atender a nenhuma necessidade sem o Espírito todo inclusivo. O caminho que devemos seguir hoje é o caminho de nos mover no mover do Espírito e de termos o Espírito movendo-se em nosso mover. Para onde eu vou? Para onde o Espírito me leva? Irmãos, nós não podemos tomar nenhuma decisão de fazer as coisas sozinhos sem o Espírito. Isso é um ponto muito principal, muito forte na vida de um cristão. Não fazer nada sem o Espírito. Amém? No livro de Atos, o homem moveu-se no mover de Deus e Deus moveu-se no mover do homem, assim como os apóstolos se tornaram o Deus em exercício, ou seja, o Deus em função. O algarismo romano 3, irmãos, falam que Deus nos escolheu desde a eternidade passada para sermos o quê? Santos. Amém? Tornar-nos Deus em vida e natureza, mas não na deidade, foi iniciado por Deus Pai na eternidade passada, ao nos escolher para sermos santos. O ponto aqui, irmãos, é sermos santos. Por que Ele teve essa escolha? Para sermos santos. Por que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo? Para sermos santos. Predestinando-nos para a filiação. A santificação divina para a filiação divina é o centro da economia divina e o pensamento central da revelação do Novo Testamento. Então, a santificação divina para a filiação divina é o pensamento central do Novo Testamento. Senhor Jesus, ao ser santificados, aqui é outra coisa que nós vamos aprender, né? O que é ser santificado? Alguém pode perguntar para nós, então ser santificado a gente fica sem resposta, né? Ser santificados é tornar-se santo, que é ser separado para Deus e saturado com Deus como santo. Aquele que é diferente, distinto de tudo que é comum. Amém? Diferente, distinto de tudo o que é comum. 1 Pedro 1,5, mas assim como o santo que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Assim como o santo que vos chamou, sede vós também santos. Senhor Jesus, Deus nos escolheu
em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, a fim de nos tornarmos Deus em natureza. Somente Deus é santo. Para sermos santos, precisamos de Deus em sua natureza santa, dispensado a nós. E essa natureza santa se torna o elemento santo com o qual o Espírito Santo nos santifica. Isso daqui é assim, irmãos. Deus é santo. E Ele tem um elemento que é santo, certo? Está nele. E Ele coloca dentro de nós esse elemento. E esse elemento faz com que nós nos tornemos santos. Amém? Então, na verdade, quem opera é o próprio Espírito. Não tem nada para nos tornar santos que depende de nós mesmos. É só o Espírito trabalhando o elemento divino que foi colocado dentro de nós. Ou seja, não tem nada de nós. Aí você pode falar, mas poxa, aquela pessoa é santa, né? Olha que santinha. Aí tem os santinhos do pau oco, né? Você já viu falar do santo do pau oco? Por quê? É só por fora. Não tem o elemento santificador dentro para o Espírito trabalhar e tornar aquela pessoa santa. É disso que nós estamos falando, irmãos. De uma coisa muito mais profunda. Quando nós falamos, nós somos santos, nós temos esse elemento divino trabalhando dentro de nós, nos santificando. Não é uma coisa só por fora, né? Ó Senhor Jesus. C. Ele nos predestinou para a filiação antes mesmo de termos sido criados, a fim de nos tornarmos Deus em vida, para nos tornar filhos de Deus. Para nos tornar filhos de Deus, temos de nascer de Deus pelo dispensar da vida de Deus a nós. Eu vou ler de novo porque eu mesmo me embananei aqui, irmãos. Ele nos predestinou para a filiação antes mesmo de termos sido criados, a fim de nos tornarmos Deus em vida. Para nos tornar filhos de Deus, temos de nascer de Deus pelo dispensar da vida de Deus a nós. Ah, sim. Tem um ditado popular, também sou filho de Deus. Preciso ganhar na Mega Sena porque eu também sou filho de Deus, ué. Puxa, a vida podia melhorar porque eu também sou filho de Deus. Mas olha o que João 1,12 fala. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade, na versão restauração, e na João de Almeida fala o poder, ou seja, não é comum. É o poder ou a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Então não é qualquer um, é quem teve a autoridade de se tornar filho de Deus. Aí ele fala, a saber, tá bom, quem que é? Então, a saber, os que creram em seu nome. Quem creu no nome do Senhor recebeu a autoridade de ser chamado filho de Deus. Amém? Os quais não foram gerados de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Efésios 1, 4 a 5 revela que Deus nos escolheu para sermos santos, com o propósito de nos tornarmos filhos de Deus. Ser santificado é o processo, o procedimento, e ser filhos de Deus é a meta, o alvo para que o nosso ser, incluindo o nosso corpo, seja filificado por Deus. Então Deus nos escolheu por quê? Para nós sermos filhos. Esse é o objetivo. Deus nos escolheu para que nós sejamos filhos. E qual que é o meio, o método, o processo que Ele usa para que nós sejamos filhos? A santificação. Amém? Ficou claro, irmãos? Amém. Qual é o propósito de Deus em nos ter nos escolhido? Para sermos filhos. E qual é o método que Ele usa? A santificação. Amém? Hebreus, ponto 2. Hebreus 2, 10 a 11 revela que o Cristo ressurreto como capitão, o autor da salvação de Deus, está conduzindo muitos filhos à glória, ao santificá-los. E o algarismo romano 4 fala sobre a santificação no seu aspecto geral, e depois tem mais um algarismo romano que fala num aspecto mais focado. Mas aqui nós temos o algarismo romano 4. A santificação divina é a linha sustentadora na realização da economia divina, a fim de nos filificar divinamente, tornando-nos filhos de Deus para sermos iguais a Deus em sua vida e natureza, entre parênteses, mas não na deidade, a fim de sermos a expressão de Deus. Portanto, a santificação de Deus
é a filificação divina. Irmãos, no reavivamento, os dias, eu não estou lendo nenhum dia, tá? Porque essa sinopse ela é muito extensa. Mas aqui fala, durante o dia, se os irmãos ganharem, lê lá sobre o ponto que fala sobre essa linha. Ali tem um texto que deixa um pouco mais claro esse assunto, tá bom? Dizemos que a santificação é a linha sustentadora, porque cada passo da obra de Deus em nós é para nos santificar. A realização da economia de Deus ocorre pela santificação do Espírito. A realização da economia de Deus. Então voltamos ao título, irmãos. A economia de Deus. Deus tornar-se o homem para que o homem se torne Deus, em vida e natureza, mas não da deidade. Então aqui fala o seguinte: a realização da economia de Deus, que é isso que eu falei agora. Deus tornando o homem, para que o homem se torne Deus, em vida e natureza, é realizada através da santificação. Não tem maneira, não existe um jeito de nós atingirmos essa meta, se não for através da santificação. Amém? Não tem outro jeito, não tem. Eu quero tentar, eu vou ser bonzinho, eu vou para a reunião, eu prometo que eu nunca mais vou falar nenhum pecado, eu prometo que eu nunca mais vou falar nenhuma mentira. Não adianta, irmãos, não tem jeito. É através do processo, daquele elemento que está dentro de nós, divino, nos santificando. É só assim que nós vamos atingir essa meta, essa realização da economia de Deus. Então, irmãos, como que a gente pode, trabalhar ou viver nessa santificação? Uma situação muito fácil do nosso dia a dia é orações curtas, Senhor, me santifica. Senhor, me filifica. Senhor, me lava. Irmão, você está trabalhando? Então você pode beber um pouquinho de água, que eu vou beber agora. Senhor, Tu és a minha água. Senhor, vem matar a minha sede, vem me saciar. Irmãos, essas orações curtas, elas elas são tremendas, porque elas são a oportunidade que Deus tem no nosso dia a dia de nos santificar. Certo, irmãos? Então, se você pega qualquer coisa, você passou e um carro quase te atropelou, falou, Senhor, obrigado por ter me guardado, mas Senhor, me guarda para ser santo para Ti. Irmãos, orações curtas, orações objetivas, orações que levam a Deus a trabalhar esse elemento divino para nos santificar. Muitas vezes a gente é aquele fariseu, Senhor, Tu sabes que eu sou um homem caído. Senhor, Tu sabes, o Senhor sabe de tudo isso, irmãos, e isso não tem nenhuma ação de santificação no nosso ser. Agora, quando a gente fala, Senhor, por favor, Senhor, olha para mim agora e me santifica nesse momento. Me ilumina, Senhor, porque o que eu tenho ainda que preciso ser limpo por Ti? Me limpa, Senhor. Me lava, Senhor. Irmãos, essas são maneiras do dia a dia do Senhor trabalhar e nos santificar. E, irmãos, quais dessas maneiras, qual dessa daqui não está disponível para nós agora mesmo? Nós não precisamos comprar nada caro, nós não precisamos ir para lugar nenhum. Os jovens, muitos irmãos estão lá em São Roque ganhando muito do Senhor. Mas nós não estamos lá, nós estamos aqui, e por causa disso nós não vamos poder ser santificados? Não, a palavra está sendo falada agora. Senhor, através dessa palavra, me lava, Senhor. Pronto, irmãos. Sabe, é a oportunidade que nós temos a cada instante. Senhor Jesus. E agora nós temos alguns pontos sobre a santificação. A primeira é a santificação inicial, que nos leva de volta para Deus. Lucas 15:8 fala que o que a mulher que tendo 10 dracmas que perdeu uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Irmãos, qual é aquele incrédulo? Qual foi um de nós que o Senhor não varreu, até encontrar a nós?
Quanto o Senhor precisou varrer para poder nos encontrar? Mas foi até nos encontrar. E quando achou, convoca seus amigos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. E assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Então, o Senhor, através dessa santificação inicial, nos fisga, nos pega, né? Até que fala, nos encontra, né? Aí tem a segunda, dentro dessa mesma situação, que é a inicial, é aquele que estava entre nós e deu uma escapadinha, né? Então, caindo em si, esse aqui é o filho pródigo, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome. Irmãos, nós, né, eu tenho percebido que semana após semana aparece um irmão novo, um irmão que já se reuniu, que tinha dado uma sumida, depois da pandemia não apareceu mais, mas depois aparece um ali, aparece outro ali, aparece outro ali. Sabe por quê, irmãos? Porque ele fala, ele caiu em si. E às vezes a gente ora por determinado irmão e o que acontece? A situação dele piora e você fala, Senhor, o que aconteceu com esse irmão? A situação piora tanto. Por quê? Porque ele precisa cair em si. Aí ele fala, poxa, mas o que está acontecendo? Que os irmãos estão lá desfrutando e eu estou aqui sem desfrutar coisa nenhuma. Eu vou voltar para o meu pai. Então voltam. Então, se o dinheiro daquele filho não tivesse terminado, se ele não tivesse passado fome, se a situação não tivesse apertado tanto, ele ia querer voltar ao pai. Mas a situação dele foi elevando, foi funilando até o ponto que ele caiu em si. Então eu creio, irmãos, que muitos irmãos estão caindo em si, né? E o Senhor, que o Senhor traga cada irmão de novo para se reunir e para estar na restauração. Sobre a salvação orgânica, essa é uma salvação inicial, né? O item C fala, a salvação redentora, sim, a santificação redentora, a santificação posicional se dá pelo sangue de Cristo, para nos transferir de Adão para Cristo. Amém? Então, houve a redenção e nós fomos transferidos de Adão para Cristo. Depois tem a santificação renovadora, a continuação da santificação da índole. Nós vamos ver esse assunto mais lá na frente, bem mais enfoque. Renova a nossa alma a partir da nossa mente, até todas as partes da nossa alma, para fazer parte... Não, vou ler de novo. A santificação renovadora, a continuação da santificação da índole, renova a nossa alma a partir da nossa mente, até todas as partes da nossa alma, para fazer da nossa alma parte da nova criação de Deus. Amém? Então, nós somos santificados, nós somos renovados, para que a partir da nossa mente, ela seja uma mente renovada. Quem gosta de ser velho, ou quem gosta de coisa velha, sabe quando você abre aquele coisa velha e vem aquele cheiro e já te tranca o nariz, tudo aquele cheiro de bolor, né? Então, irmãos, nós não precisamos viver nessa situação. Ninguém gosta de viver perto de um irmão velho, perto de um irmão que só tem bolor. Então você chega perto do irmão, ô irmão, tudo bem? Tudo bem, mas você viu ali o que aconteceu ali, o rapaz ali? Puxa vida, irmãos, tanta coisa para poder falar dos que nós estamos ouvindo e vendo e desfrutando, não, mas vai falar de uma coisa que vai trazer morte, vai trazer bolor. Vamos ficar longe dessas coisas, irmãos. Nós queremos ser envelhecidos ou nós queremos ser jovens? Hoje tem tantos procedimentos de estética, né? Então a pessoa tem 50, daí você fala, tem 60, você fala assim, deve ter uns 40 e poucos. Por quê? Passou algum produto ali que ninguém quer ser velho, irmãos. E por que nós temos que ser velhos na nossa vida espiritual? F. A santificação transformadora. Então nós vimos a redentora, a regeneradora, a renovadora e agora a transformadora. É a santificação diária. Reconstitui-nos com o elemento
de Cristo metabolicamente para nos tornar uma nova constituição, como parte do corpo orgânico de Cristo. Irmãos, isso daqui é uma transformação diária. Cristo sendo reconstituído, o seu elemento metabolicamente em nós. Então, imagina que hoje alguém vem aqui e apresente um bebê que nasceu aqui na vida da igreja e fala, esse aqui é o João, filho do José, nasceu, os irmãos oram, e amanhã ele vem aqui e começa a compartilhar a mensagem. Amanhã, domingo. Você fala, o que aconteceu? Né? Ontem era o bebê, hoje já é um adulto. Isso não é metabólico, isso aí é esquisito, é estranho. Metabolicamente, irmãos, é um pouquinho. Então, você pode vir hoje para essa reunião e falar assim, puxa, eu ganhei, mas ganhou, irmãos. Teve uma mudança, houve uma mudança no metabolismo nosso só por estarmos aqui essa noite, ouvindo a palavra do Senhor. G, a santificação conformadora. Então, esse é o próximo item. É a santificação que nos molda. Olha a mensagem da semana passada aqui. É a santificação que nos molda a imagem gloriosa de Cristo para nos tornar a expressão de Cristo. Nossa conformação é a nossa maturidade na vida divina, pela qual participamos plenamente da divindade de Deus e somos solidificados na posse do seu elemento divino. Então, irmãos, essa santificação conformadora, ela é uma santificação que dói um pouco mais, porque você não está de qualquer jeito. Essa água, ela pode, embora ela esteja nesse recipiente, ela pode fazer bastante coisa, né? Mas quando você é colocado num molde ali, você é apertado, já está meio apertado, então isso daqui, nós somos moldados à morte de Cristo para que nós tenhamos vida. Nós vimos isso semana passada, né? No estudo passado. A santificação, por fim, glorificadora, a santificação consumadora, redime o nosso corpo ao transfigurá-lo para nos tornar a expressão de Cristo em plenitude e glória. Amém? Agora, o item 5 é a prática, né? Mais na prática sobre esse assunto. A santificação divina da índole. O que é índole, irmãos? Índole é o ser de cada pessoa, é o que você é, certo? Na sua essência. Eu, na minha essência, sou isso aqui, então isso aí é a sua índole. É o seu caráter, né? Então alguns são mau caráter, outros são bom caráter. Tudo isso daí não importa se é bom ou se é mau, é índole, tá? E essa índole, ela tem que passar por uma santificação. E é levado a cabo por Cristo como o Espírito que dá vida, que santifica e que fala. Irmãos, nós temos um Espírito que fala. Muitos adoram ídolos que não falam, certo? Você chega na frente de alguma coisa e reza por aquele negócio e pode ficar a vida inteira esperando uma resposta que não vai ter. Mas nós adoramos a um Deus que fala. Quando nós vamos até Ele e falamos, Senhor Jesus, Ele fala conosco. Ele nos ilumina, Ele nos transmite vida, graça, paz, santidade. Senhor Jesus. Então, o item A fala, Cristo como Espírito que dá vida, santifica a igreja ao purificá-la, segundo o lavar da água na palavra, segundo o conceito divino. Segundo o conceito divino, água aqui refere-se à vida que flui de Deus, tipificada pela água que flui. Isso aqui está em Êxodo, né, irmãos? Estamos agora nesse processo de lavagem para que a igreja seja santa e sem mancha. Então, mais um ponto em que nós podemos nos voltar ao Senhor e dizer, Senhor, me mantém nesse processo de ser lavados. Está vendo, irmãos? Frases curtas, orações curtas, que têm um impacto muito forte no nosso viver. Porque se eu oro, o Senhor me mantenha nesse processo, o Senhor vai fazer, irmãos. O Senhor vai nos manter nesse processo de santificação, porque é o que Ele quer. Mas dentro de nós tem que gerar, nós temos que ter ciência que nós estamos passando por esse processo de santificação e que cada palavra que é falada pode ser usada para o Senhor
trabalhar nesse processo. Então nós vimos aqui que é santificado e pelo lavar, Senhor, me lava. Senhor, me mantenha nesse processo. Tudo, irmãos, é oportunidade. A palavra grega para lavar, em Efésios 5:26, é literalmente bacia. Efésios 5:26 fala, para santificá-la, purificando-a pelo lavar da água na palavra. Então, a palavra grega para lavar, nesse versículo, é literalmente bacia. No Antigo Testamento, os sacerdotes usavam a bacia para lavá-los da sujeira terrena. Diariamente, de manhã e à noite, precisamos ir à Bíblia para ser purificados pelo lavar da água na palavra. Também nos dias aqui do Revivamento fala sobre a experiência do arroz, né, que algum irmão pode compartilhar depois. Diariamente, irmãos, de manhã e à noite. Não é só semanalmente ou anualmente, né, a gente vai durante a palavra. Não, diariamente. E 2 vezes por dia, de manhã e à noite, nós somos lavados pela palavra. Irmãos, só de nós irmos à palavra, os irmãos percebem que irmos à palavra. Então você pega aqui o versículo 5 de Efésios 1. Predestinando-os para a filiação por meio de Jesus Cristo. Aí você ora e fala assim, Senhor, obrigado porque o Senhor me predestinou. Senhor, antes mesmo de eu nascer, o Senhor já tinha me separado. Obrigado por ter me separado, Senhor. Obrigado por eu ser seu filho. Senhor, obrigado por eu estar nesse processo. Então, irmãos, você pega essa palavra e vai trabalhando nessa palavra, vai orando essa palavra. E não é só uma palavra lida corriqueiramente, mas é uma palavra que vai produzindo em nós essa purificação. Amém? Paulo usa a palavra grega rema quando fala da palavra com o seu processo de lavagem. Logos, isso aqui são palavras gregas, tá, irmão? Rema e logos, são duas palavras. Logos, né, quando a Bíblia usa a palavra logos no grego, é a palavra de Deus objetivamente relatada na Bíblia. Rema é a palavra de Deus falada a nós em uma ocasião específica. Então, logos, predestinando-os para a filiação por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. E você vai lendo. Essa palavra, ela não trouxe nenhuma luz e não trouxe nenhuma revelação, porque nós simplesmente a lemos. Ela tem a palavra, ela está ali, mas ela foi lida numa situação objetiva, né? Só relatada. Mas quando essa palavra ela é falada a nós, quando o Senhor usa a palavra para nos iluminar, para falar com nós, ela se torna o que a Bíblia, no grego é rema, que é uma palavra que é direcionada para nós. Amém? Como o Espírito que dá vida, Cristo é o Espírito que fala. Tudo o que ele fala é a palavra que nos lava. Isso não se refere a logos, a palavra constante, mas a rema, que denota uma palavra instantânea, a palavra que o Senhor nos fala no momento. E a palavra rema revela algo a nós pessoal e diretamente. Então você lê a palavra e ela, quando nos fala algo pessoal e diretamente, você sente que você está ouvindo o Senhor falar com você, ela nos mostra que precisamos lidar e de que precisamos ser purificados. A bacia de bronze era um espelho que podia refletir e expor. O importante para cada um de nós é o seguinte, olha só, irmãos, Deus está falando sua palavra para mim hoje? Nós ouvimos hoje, irmãos, a palavra do Senhor, rema, para nós? Teve alguma coisa, teve alguma palavra em que o Senhor falou diretamente para nós hoje? Se não houve, nós precisamos ir diante do Senhor.
Para mim houve, porque eu gastei muitas horas estudando essa palavra. Mas eu vou falar para os irmãos, se eu talvez não tivesse estudando a palavra, talvez eu não tivesse nenhuma experiência de rema hoje. Daquela palavra direcionada, Arley, presta atenção nisso aqui, ó. Arley, cuidado com isso daqui. Aí, Arley, olha isso. Eu falei, puxa vida, Senhor, eu fiz isso? Fez. Me perdoa, Senhor. Ou, precisa ir para tal lugar, Senhor? Amém. Sabe, se nós não tivermos a palavra direcionada para nós, nós não temos essa palavra rema. E hoje nós tivemos ela? Cada dia, irmãos, nós precisamos buscar essa experiência diante do Senhor. Uma coisa que sempre apreciamos é que o Senhor, ainda hoje, fala conosco pessoal e diretamente. O verdadeiro crescimento de vida depende de recebermos a palavra diretamente de Deus. Somente seu falar em nós tem o verdadeiro significado espiritual. Então, irmãos, é hoje. Tá? O que foi ontem já foi, já foi. Você não consegue voltar lá e resolver nada. Certo? Se você pode falar assim, puxa vida, se eu pudesse voltar ontem, eu não teria feito aquilo. Não pode, não volta. Mas amanhã não chegou ainda, irmãos. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Amanhã não chegou ainda. Certo? Você pode fazer e depois você pode se arrepender e falar, puxa vida, se eu pudesse voltar, né? E o que nós temos então? Nós temos o hoje. Nós temos o hoje. Então, Hebreus 3,7 fala assim, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,5, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4,7, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi. Salmos 95,7, ele é o nosso Deus, e nós somos o seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Irmãos, a Bíblia trata hoje, é hoje, hoje, hoje. Eu lembro que eu participei de um treinamento na IBM e você tinha que mudar a sua vida em alguma coisa. E eu coloquei assim, vou começar a caminhar. Daí eu coloquei vírgula, hoje. Aí o instrutor lá, o rapaz lá pegou e falou assim, vou começar a caminhar? Meu, isso aqui é muito... Você não vai. Eu falei assim, olha... Ele falou, é hoje? Você já vai começar hoje? Eu falei, vou. Eu só fui aquele dia também, irmão, mas... mas eu fui, entendeu? Porque é hoje. Esse hoje muda tudo, certo? Hoje. Então, o que passou, passou. O que não veio, não chegou ainda. E o que nós temos é agora, é hoje para desfrutar o Senhor. Num sentido muito prático, a presença do Senhor é uma com o seu falar. Sempre que Ele fala, percebemos a sua presença em nós. Sempre que Ele fala, percebemos a sua presença em nós. Falar de Cristo é a própria presença do Espírito que dá vida. Quando o Senhor fala para nós, na verdade Ele está sorrindo para nós. E quando o Senhor sorri para nós, é tão gostoso, né, irmãos? A gente sorri de novo para Ele. Porque é uma experiência gratificante demais o Senhor falar conosco. Quanto tempo, às vezes, a gente fica... Abraão ficou 13 anos, sem ouvir a voz de Deus. Silêncio. Muitas vezes, na nossa experiência, nós ficamos anos também sem ouvir a voz de Deus. Na nossa experiência. Mas, quando Ele fala, é uma alegria, não é, irmãos? Quando o Senhor volta a falar conosco, nós nos sentimos felizes porque Ele está sorrindo para nós. Nós temos a presença dEle. O falar do Cristo que habita interiormente, como o Espírito que dá vida em nós, é a água purificadora que deposita um novo elemento em nós para substituir o elemento antigo em nossa natureza e índole. Essa purificação metabólica causa uma mudança genuína e interior em vida, que é a realidade da santificação e a transformação da índole. Então, irmãos, alguma coisa foi depositada dentro de nós e ela está ali trabalhando. E ela é verdadeira, e ela é real, porque quando ela trabalha e nós deixamos o Senhor nos santificar, nós sabemos que estamos sendo santificados. Eu vou dar um exemplo bem
bem banal aqui. Eu gostava muito de Fórmula 1, muito, muito. Eu assistia de madrugada os treinos, eu assistia de madrugada as corridas, eu assistia. Mas por alguma coisa, um processo de transformação, de santificação que aconteceu em mim, irmãos, isso eu não tenho mais, eu nem sei mais quem que está jogando, quem que está correndo, não me interessa mais. Então, sabe, é um negocinho pequeno, mas isso saiu de mim. Alguma coisa natural saiu. E se alguma coisa natural saiu, alguma coisa divina entrou. Nós não podemos substituir coisas naturais por coisas naturais, né, irmãos? Saiu a Fórmula 1, mas entrou o futebol. Puxa, eu não gostava de futebol, mas agora eu amo futebol. Não faz isso. Saiu a coisa natural, que entre a espiritual. E isso é a transformação da nossa índole. E é real, irmãos. Acontece na vida de cada um. Você vai perceber na sua vida que aconteceu. Por fim, sermos santificados para a filiação divina, ela tem um objetivo e termina em um lugar. Ela termina ou consuma-se na Nova Jerusalém, como a cidade santa. E a totalidade da filiação divina, todos os filhos de Deus maduros estarão lá. Essa é a consumação final de Deus. Tornar-se um homem na carne para que o homem se torne Deus no espírito, a fim de ganhar um grande homem-Deus coletivo, para expressão coletiva, a glória do Deus triuno. Amém? Então, irmãos, é uma mensagem que eu ganhei bastante, eu desfrutei bastante sobre a santificação. Pequenos momentos, pequenas oportunidades do nosso dia a gente pode usar para ser santificados. Só nessa sinopse tem 244 versículos. 244 versículos. Eu li todos eles hoje. Mesmo que eles se repetiam, eu li de novo, não tem importância. Sabe, irmãos, é um tempo que eu não estava fazendo nada demais, nenhuma outra coisa. Eu estava lendo o versículo. E isso não foi usado para santificação? Claro que foi. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades, irmãos, e de sermos santificados. Amém, irmãos?